Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema assim, de extremamente importância, é uma relevância muito grande. Por quê? Muitas vezes as gestantes fazem alguns procedimentos do pré-natal e elas não entendem muito bem porque o médico solicita, elas não entendem muito bem o porquê que tem que fazer, qual é a data que tem que ser feita esse exame. Então eu vou esclarecer para vocês sobre procedimentos e exames que são realizados durante o pré-natal e que vocês têm dúvidas e não sabem o porquê fazer, tá? Eu vou falar sobre 3. Eu separei 3 exames, que são exames que as gestantes questionam muito. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre cardiotocografia, sobre eco fetal, né, o ecocardiograma fetal, e vamos falar sobre o teste do cotonete ou o SWAB para pesquisa de estreptococo, que é a mesma coisa, tá bom? Vamos começar agora sobre a cardiotocografia. A cardiotocografia, ele é um exame que ele é igual um eletro, né, do coração do adulto, mas que se faz na gestante. Como é que se faz a cardiotocografia? A cardiotocografia, você coloca 2 cintas na barriga da grávida, são cintas que apertam um pouquinho, não apertam muito, tá? Mas são cintas que tem 2 eletrodos, né? Um eletrodo para ver a movimentação e um para ver a frequência cardíaca, tá? Então, assim, esses eletrodos, eles firmam na barriga, e eles estão ali para ver se você está tendo contração e para ver se você está tendo, se os batimentos cardíacos do bebê estão normais. Normalmente você fica com uma buzininha ou com um botãozinho que você aperta informando toda vez que o bebê mexe. É um exame que normalmente você faz entre 20 e 30 minutos, em que é vista a frequência cardíaca do bebê, e essa frequência cardíaca ela sai registrada em uma fita, igual a fita de eletrocardiograma, tá? Esse exame, ele é muito importante, tá? Muito importante, e eu vou falar quais são as situações. Mas antes de eu falar dessas situações, eu quero perguntar para vocês estão prontas para ouvir tudo aí? Né? Querem pegar papel e caneta para anotar? Eu dou um tempinho para vocês ficarem bem atentas e para não perder nenhuma orientações da aula, porque hoje está bem interessante, tá? E participa, se vocês quiserem participar, tá? Quiser fazer alguma pergunta, né? Quiser fazer algum questionamento, eu vou respondendo ao mesmo tempo que eu vou falando, eu vou dando as respostas, responder tudo que eu consigo, ok? Então, não perca, presta bastante atenção e eu vou tentar responder a tudo que for perguntado, tá bom? Mas eu vou tentar ser o mais claro possível com vocês, tá? Participa, curte, tá? Avisa as amigas, compartilha, tá? Para tornar essa live ainda mais interativa, tá bom? Então vamos lá. Então, como eu estava falando da cardiotocografia, então é esse exame em que a gente verifica a frequência cardíaca do bebê, né? Quando que se faz esse exame? Esse exame é feito de rotina? Não, não é feito de rotina. É porque a cardiotocografia, ela é um exame que, principalmente nas gestações de baixo risco, ele é um exame que, se ele for muito feito, muito realizado, ele pode até dar falsos resultados positivos, tá? Então ele não é legal ser feito de rotina. Quando que nós temos indicação de fazer a cardiotocografia na gestação? Eu vou falar para vocês que em 3 situações. Ou quando a gestante é de alto risco, tá? E que está no final da gestação, e a gente precisa avaliar conjuntamente com o Doppler, né, como está a vitalidade desse bebê. A cardiotocografia, ela tem indicação de ser feita na semana 41, ou seja, se você chegou a 41 semanas e você quer esperar até 42 semanas, o Ministério da Saúde recomenda que você faça 2 cardiotografias durante essa semana, tá? Uma no início da semana e uma mais para o final da semana. Para quê? Para avaliar junto com a ultrassonografia
se realmente está tudo bem com o bebê e se você pode esperar esses dias a mais aí. Então a cardiotocografia ela é super indicada nessa fase aí, de 41 a 42 semanas. E quando que a cardiotocografia também é indicada? Ela é também indicada quando você precisa de internar para fazer uma indução do parto, tá? Quando você precisa induzir o parto, aí normalmente se faz uma cardiotocografia antes para a gente averiguar se está tudo bem com o bebê, se ele aguenta uma indução, se está tudo bem com a mãe, e a gente começa o processo de indução, que é um processo bem, né, que é um processo artificial, né, é um processo maravilhoso para fazer seu bebê nascer, mas ele é artificial. Isso aí, a maioria dos bebês eles nascem até 40 semanas mesmo, né? 40 semanas um bocadinho, com 41 semanas. Se precisar de indução, o ideal é que faça uma cardiotocografia internada, avalia, o bebê está bem? Ótimo, então pode fazer a indução, tá? Antes disso não tem necessidade nenhuma, tá? A cardiotocografia intraparto, ou seja, aquela que é feita durante o trabalho de parto, ela pode ser feita nas pacientes de alto risco, tá? Nas gravidezes de baixo risco, a gente não recomenda, porque a chance de dar falso positivo, ou seja, de dar alterações sem estar alterado, é muito grande, tá? Então, durante o trabalho de parto, é interessante que as gestantes elas façam a cardiotocografia, tá? Mas gestante de risco habitual, de baixo risco, não tem necessidade. Vamos fazer uma cardiotocografia, então, para avaliar durante a indução? Boa, aí a cardiotocografia é importante, tá? Então, resumindo a CTG, né, que a gente chama, ou a cardiotocografia, ela é um exame que ele deve ser realizado antes do trabalho de parto, quando você vai começar uma indução, ou na semana de 41 para 42, ou quando a paciente está em trabalho de parto franco e alto risco, tá? E precisa avaliar essa frequência cardíaca fetal, entendeu? Pessoal, eu só vou responder temas sobre a live, tá bom? Temas que não forem da live, fica muito, muito complicado para eu responder, porque senão eu me perco aqui entre os assuntos, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho sobre o eco fetal, tá? O eco fetal... antes de falar do eco fetal, vou falar só do resultado da cardiotocografia. O resultado da cardiotocografia pode mostrar bebês com uma frequência cardíaca com pouca variação, que a gente chama de padrão comprimido, ou pode aparecer umas desacelerações patológicas, que o bebê ele desacelera durante o exame, de maneira que fica perigoso, tá? Então, são esses dois diagnósticos que se dão na realização da cardiotocografia, tá? Ou o padrão comprimido, que o bebê modifica muito pouco a frequência cardíaca, independente das contrações, independente da movimentação do bebê, ou tem essas desacelerações, que o bebê desacelera em horas que não deveria, ok? Agora sim. Tomar um cafezinho aqui. Esses temas aí que vocês estão colocando, eu posso abrir uma caixinha de pergunta depois, tá bom? Aí a gente responde na caixinha, tá? Boa sugestão aí. Boa sugestão, tá? Obrigado por ter falado isso. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas geral, aí depois da live eu respondo o que não for sobre isso, tá bom? Minha filha foi salva por esse exame, cardiotocografia, pois ela estava entrando em sofrimento com 35 semanas, tive que fazer cesárea de urgência. Pois existem determinadas situações na gravidez que realmente a cardiotocografia ela é importante, né? Provavelmente você já não estava sentindo a neném mexer adequadamente, ou tinha alguma condição de morbidade, e a cardiotocografia nesse ponto
foi super importante. Ótimo, ela é super importante mesmo. Só que mais importante do que ela é a boa indicação, tá? Vamos para o tópico. O segundo tópico é o ecocardiograma fetal, ou chamado ecofetal. É um exame mais novo, tá? Que tem pouco tempo que você faz de rotina, né? Antigamente até se fazia, né? Mas se fazia menos. Hoje não, hoje a gente faz de forma mais frequente, né? A análise, a avaliação através de um ultrassom, né, do coração do bebê. Eu até falo com a gestante assim, olha, não fique chateada, não se frustre, se você for fazer esse exame e o médico não te falar nada sobre o seu bebê, porque é um exame que é específico para o coração do bebê. Ele é como se fosse um eco do adulto, só que ele faz um eco dentro da barriga, no bebê, né, no feto, tá? Ele é um exame que ele deve ser feito entre 24 e 28 semanas, tá? Então, assim, entre 24 e 28 semanas é a indicação, né? O máximo que se espera é 28 semanas, mas nessa fase está ótimo fazer o exame, e ele é importante para a investigação de cardiopatias congênitas, tá? Problemas cardíacos fetais durante a gestação. Mas para quem que ele é importante? Precisa ser feito para todo mundo? Olha, ele é mais importante nas pacientes que têm histórico familiar de problema cardíaco congênito. Ah, não, eu tive uma tia, né, que tinha um prolapso de válvula mitral, ou que tinha um septo cardíaco, eu tive um priminho que teve uma comunicação entre os átrios. Super importante fazer esse exame, né? Pacientes com histórico patológico pregresso, ou seja, que a mãe era cardiopata congênita, ou seja, ela tinha problema do coração na infância e precisou de operar, ou o pai dessa criança também, tem que fazer, com certeza. Pacientes com diabetes ou diabetes gestacionais são importantíssimos pacientes, é o perfil de pacientes indicados para fazer sempre esse exame, tá? Então, esses casos aí são fundamentais. Não dá para você não fazer um eco numa paciente que tenha histórico familiar, histórico pessoal, ou que tenha problemas, né? Ou que tenha diabetes ou diabetes gestacional. Esses daí são importantíssimos. Os bebês que sabidamente têm malformação, já um outro tipo de malformação, também são bebês que necessitam de fazer um eco fetal, tá? Porque você já sabe que o bebê tem um pezinho torto congênito, ou fez uma ultrassonografia no início da gestação e mostrou que a translucência no caldo do bebê estava alterada. São bebês que são importantíssimos de realização do eco fetal. Mas existe uma tendência, gente, para o rastreio universal, tá? Um questionamento muito grande, os médicos estão pedindo, eu me incluo nisso, a gente pede mesmo o eco fetal, porque é uma maneira da gente diagnosticar mais, né? Porque um problema cardíaco, né, ela gera um grande susto na família. A maioria dos bebês, embora a gente indique para esses casos, mas a maioria dos bebês que nascem com problemas cardíacos, eles são bebês que não tinham fatores de risco nenhum. Ou seja, não tinha mãe cardiopata, não tinha mãe diabética, não tinha problema cardíaco congênito na família, e simplesmente nasceu, o pediatra viu que não nasceu bem, nasceu com falta de ar, ou começou a amamentação e a falta de ar aparece, o pediatra vai, avalia, vê um sopro e pede um eco e descobre que o bebê tem um problema cardíaco. Então é um grande susto para a família descobrir isso no momento do parto, já que estava tudo bem durante a gestação. E às vezes esses bebês precisam de uma cirurgia de urgência. Então é uma correria danada. O bebê nascer, você descobrir esse problema cardíaco congênito e você tem que se preparar aí, né, de planos de uma hora para outra, numa rapidez absurda. E isso aí assusta bastante a família, tá? Então, assim, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia até publicou uma nota falando, né, a respeito do eco fetal,
sugerindo a realização do eco fetal, mas o Ministério da Saúde, por exemplo, ainda não tem como indicação de rastreamento de rotina, tá? Então, se você puder fazer um morfológico bem feito e você não tiver esses fatores de risco, você até pode não fazer o eco fetal. Mas se você tiver condições de fazer, faça, porque é um exame a mais, é um diagnóstico a mais que você pode fazer, e isso pode ser importante para você. Isso vai ser importante, né? Porque um eco fetal, ele dificilmente passa alguma alteração cardíaca do bebê e você vai ter sustos após o nascimento, tá? Então é um eco, é um exame extremamente importante e que tem que ser feito aí durante a gestação entre 24 e 28 semanas. Tem muito plano de saúde que nega, que reclama, que briga, que não quer autorizar. O problema é do plano, tá? A gente vai pedir e é importante que você faça, tá? Então, se não puder, ok, né? Mas principalmente se for de risco, né, traz uma segurança muito maior para você, ok? Esse é o segundo exame. Agora vamos passar para o terceiro exame, que é talvez o mais polêmico de todos aí, que é o teste do cotonete ou SWAB para a pesquisa do Streptococcus do grupo B. Tá? O que é o SWAB? Para começar, o SWAB é uma ponta igual um cotonete comprido, né? Em que você vai ali na região genital, na entrada da vagina, perto da uretra, e você vai ali na entrada do reto, e você faz a coleta, e você coloca no meio de cultura, e isso é avaliado do ponto de vista de microbiologia para investigar uma bactéria que chama Streptococcus beta-hemolítico ou Streptococcus do grupo B. Para que você faz esse exame? Esse exame ele é feito para investigação da colonização da região genital por essa bactéria. As pessoas ao longo da vida, elas têm, somem, aparecem de novo, porque o Streptococcus do grupo B ele é uma bactéria que aparece e desaparece da região genitoanal. Então, assim, quem é que faz esse exame, né? Hoje, a nível de consultório privado, a gente faz o rastreamento universal para aquelas pacientes que querem ter parto normal, tá? Para paciente que não quer ter parto normal, não tem uma finalidade, porque o bebê não vai passar, né, pela vagina, tá? Ah, é interessante fazer? É interessante fazer em todas. Você sabe por quê? Porque vai que ela entra em trabalho de parto a jato e ainda nem nasce. Pode acontecer. Vai que essa bolsa rompe e ela entra em trabalho de parto e se expõe aos streptococcus. Também. Então, assim, eu em consultório privado faço de todas. Eu sugiro, tá? A paciente, né, eu ofereço o teste e aquelas que aceitam, que a grande maioria, fazem e ficam mais seguras. Quando que você faz esse exame? Se faz entre 36 e 38 semanas. Então, é nessa fase aí, 36, 37, até no máximo 38 semanas, é o tempo ideal para se fazer esse swab dos streptococcus, tá? Por que você faz esse exame? Porque de 20 a 40% de todas as gestantes, elas são colonizadas pelo Streptococcus grupo B. E se essas mulheres forem colonizadas, a gente utiliza antibiótico para prevenir, né, e reduzir a chance de infecção no bebê, tá? Se a mulher ela for Streptococcus positivo, ou seja, se esse swab der positivo, e você entrar com antibiótico de maneira correta e oportuna, você diminui a chance de transmissão para o seu bebê em torno de até 0,3%, tá? Então era uma chance bem grande. Essa chance ela fica praticamente zero, tá? E esse 0,3 é de infecção grave no bebê. É o que a gente chama de sepse, né? Ou infecção generalizada por causa do Streptococcus. É uma infecção muito grave, tá? Tem bebê que pode morrer por isso, tá?
Então, a importância da realização desse SWAB é porque, se você rastreia os pacientes que têm o exame positivo, você pode entrar com antibiótico e, com isso, você prevenir a infecção no bebê. Entenderam? Conseguiram entender a explicação? Se vocês entenderem, se vocês não entenderam, pede que eu responda mais didaticamente, tá bom? O Ministério da Saúde ainda não recomenda esse exame como rastreamento universal, tá? Por quê, né? E no ambiente privado, sim, tá? No ambiente privado, a gente sugere para todas as pacientes, principalmente aquelas que querem ter parto normal, como eu expliquei para vocês. Mas todas têm indicação de fazer. Por que o Ministério da Saúde ainda não recomenda? Por causa da acurácia do exame, tá? O que é isso? É a certeza de que o exame positivo vai causar infecção no bebê. Por quê? Se eu fizer o exame, por exemplo, com 36 semanas de gestação, e ele der positivo, quem diz que com 40 não vai estar negativo? E ao contrário, né? O contrário é pior ainda, né? Digamos que eu faça um teste do cotonete com 37 semanas e o teste é negativo. Pode ser que no momento do parto a paciente esteja colonizada positivo e a gente não saiba, tá? Então, para isso, devido a essa acurácia que não é tão alta desse exame, a gente conduz, tá, as pacientes de parto normal da seguinte forma, como eu vou explicar para vocês, tá? Pacientes que não têm SWAB, pacientes que não fizeram o SWAB, né? Aí a gente avalia. Tem mais de 37 semanas? Não tem febre dentro do parto? Ou rompeu a bolsa, mas não tem 18 horas e o bebê nasceu? E essa daí não precisa de antibiótico, tá? Porque ela não tem fator de risco para transmissão do Streptococcus do grupo B. Ok? Então, repetindo, eu não tenho SWAB, né? Eu tenho mais de 37 semanas, eu não estou com febre durante o trabalho de parto e eu não tenho 18 horas de bolsa rota, tá? Porque a gente só entra com antibiótico depois de 18 horas. Então, se você não tem nenhum desses fatores de risco, você não precisa usar o antibiótico, independente de você não ter o SWAB, né, o teste do cotonete. Situação 2. Eu tenho o SWAB, mas o SWAB é negativo. Ok, que bom, que ótimo que o SWAB é negativo. Mas se você tiver algum desses fatores de risco, a gente vai entrar com antibiótico, tá? Então, assim, entrou em trabalho de parto com menos de 37 semanas, mesmo com SWAB negativo, a gente entra com antibiótico. Tenho menos de 37 semanas, ou tenho até mais, eu estou com 40 semanas, vai lá. Mas minha bolsa rompeu e já fez 18 horas. E eu estou com 7 centímetros de dilatação e meu bebê vai nascer daqui a algumas horas. Nós entramos com antibiótico de forma preventiva, tá? Então, a gente previne através da utilização do antibiótico, tá? Independente do SWAB negativo. Vocês estão entendendo que, independente do SWAB, dependendo de alguns fatores de risco que a gestante possa ter no momento do parto, a gente faz antibiótico da mesma forma? É isso mesmo, tá? Por quê? Porque o SWAB sozinho, ele não é capaz de rastrear todos os casos. Então, a gente usa preventivamente o antibiótico em caso de ter fatores de risco como esses que eu te falei. Então, ter menos de 37 semanas, ter febre e ter mais de 18 horas de bolsa rompida é indicação de fazer antibiótico profilático preventivo sempre. Entendido? E aquela paciente que tem o SWAB positivo? Essa daí aí é um problema que toda a paciente fica morrendo de medo, né? Mas não tem que ter medo também. Calma. A condução, ela tem que ser feita de forma correta, que dá tudo certo, não tem problema. Não quer dizer que ela tenha Streptococcus positivo, que ela vai transmitir isso para o bebê, não. De forma alguma.
tá? Primeiro que isso nem é sexualmente transmissível, ok? Como é que você vai conduzir essa gestante? Se ela iniciar o trabalho de parto, né, você vai internar ela no início da fase ativa para começar o antibiótico profilático, tá? Então, começou a engrenar a contração, ritmo, né, tá de 5 em 5 minutos ou menos, é a hora de internar para o antibiótico para começar a fazer a prevenção, a profilaxia. Ou se a bolsa dela rompeu, tá? Se a bolsa da mulher rompeu, independente dela estar em fase ativa, dela estar em pródromos, ela tem que arrumar suas bolsas, né, de forma tranquila, sem correrias, porque não é uma emergência, e combinar com sua equipe, ou se for em plantão, ela tem que juntar suas coisas e ir para o hospital, porque ela é streptococcus positivo, então ela não vai esperar aquela fase ativa, né, de contrações de forte intensidade, porque pode até não dar tempo de entrar com antibiótico. Então, pacientes no início da fase ativa, com bolsa íntegra, tá? Ou pacientes que estão iniciando o trabalho de parto ou que não iniciaram ainda o trabalho de parto e que a bolsa rompeu. Aí ela já tem indicação de fazer o antibiótico e continuar o antibiótico até o nascimento do bebê. Tá? Então, não precisa ter medo do resultado do teste do Streptococcus. Ah, mas eu sou paciente do SUS, né? E paciente do SUS não faz, né, teste do Streptococcus. Não tem problema, gente. Tá? Se você entrar com antibiótico profilaticamente, preventivamente, você vai conseguir fazer com que você cerque a maior quantidade de gestantes possíveis e a chance de infecção no bebê vai ser mínima. O interessante de fazer o SWAB é que você vai conduzir de forma diferente a paciente que tem o SWAB positivo, né? Aquela paciente, por exemplo, que tem equipe e que rompeu a bolsa, mas o SWAB é negativo, você vai ter a segurança de deixar ela em casa mais tempo e ela vai poder esperar até 18 horas, né, ou próximo disso, para ir para o hospital, para começar o antibiótico. Só se ela for estrepto positivo, aí que realmente muda e aí a internação tem que ser mais cedo. Tá bom? Entenderam? Então esses, gente, são 3 exames extremamente realizados, né, extremamente polêmicos e assim, e a polêmica é porque a paciente não entende muito bem o que é o exame, para que ele serve e quando que ele é indicado, tá? Então, por isso que eu separei esses 3 aí. A cardiotocografia, que tem gente que nem sabe o que é, tem gestante que passa a gravidez inteira e não precisou de fazer cardiotocografia. E ela nem vai saber o que é isso, tá? Paciente que fez, né, com eco fetal, o ecocardiograma fetal, por que eu coloquei aqui? Porque é um exame que ele é relativamente novo e tem uma tendência mundial ao rastreamento de todas as gestantes, tá? Mas a importância maior é para essas gestantes que eu falei para vocês. E o teste do cotonete ou o SWAB do Streptococcus, que é um teste extremamente importante no final da gestação, né? Porque ele vai identificar pacientes com risco aumentado de infecção no seu bebê. Tá bom? Espero que tenha esclarecido bastante vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui uns segundinhos esperando. Alguém tem alguma dúvida aí a respeito do assunto, né? Desses 3 assuntos aí? Estão falando aqui, eu fiz este exame, tive que tomar um soro com remédio antes do parto, não me lembro direito. Exatamente. Você fez o exame. Se o exame deu positivo, aí você já teve que entrar com antibiótico. Se seu exame deu negativo, você ficou mais de 18 horas com a bolsa rompida, ou você teve febre na intraparto, que pode acontecer. Aí preventivamente se usa antibiótico. Muito obrigado, gente. Isso aí, Josi, muito obrigado.
né, para encaminhar essa live para outras mamães, porque são temas bem interessantes e bem esclarecedores, né? Isso é muito legal. Ok, acho que ninguém tem mais dúvidas, tá? Se tiver dúvidas, depois eu abro uma caixinha para vocês, tá? Gostaria de desejar para vocês um ótimo dia, tudo de bom para todas e até a próxima live. Um beijo.